A Escola Clássica David Ricardo. Quem foi David Ricardo? David Ricardo foi, ao lado de Adam Smith, o principal representante da Escola Clássica da Economia Política. Fez fortuna antes de completar 30 anos como operador da Bolsa de Valores em Londres e também se envolveu na política participando ativamente das atividades parlamentares. Ele defendeu posições liberais tais como a reforma parlamentar, o refúgio universal, o voto secreto, o livre câmbio, a liberdade de imprensa e de palavra, a redução da dívida pública por meio de imposto sobre o capital e a reforma do Banco da Inglaterra. A época de Ricardo. Ricardo testemunhou duas das mais importantes revoluções da época moderna, a Revolução Industrial na Grã-Bretanha e a Revolução Francesa. Dificilmente terá havido outro período em que transformações tão amplas ocorreram simultaneamente no plano econômico, social, político e ideológico. Primeira Revolução Industrial. No plano econômico e social. A primeira Revolução Industrial fez surgir a fábrica, a produção em larga escala mediante o uso de máquinas movidas a vapor. Graças a ela, a produtividade do trabalho deixou de depender da habilidade e destreza do artesão e passou a crescer em função do aperfeiçoamento de instrumentos mecânicos de produção. Muito rapidamente, a capacidade de produção fábril ultrapassava a capacidade de absorção do mercado interno e se voltou predominantemente à exportação. Manufaturas de algodão formavam de 40% a 50% de todas as exportações britânicas entre 1816 e 1848. Se o algodão florescia, a economia florescia. Se ele caía, o mesmo acontecia à economia. As expropriações praticamente extinguiram a agricultura camponesa na Inglaterra e, em seu lugar, fizeram surgir a agricultura capitalista. A terra pertencia a um número reduzido de proprietários que arrecadavam a empresários que cultivavam com mão de obra assalariada, que fora atendida, em grande parte, por ex-artesãos arruinados pela concorrência daquela indústria, e também ex-camponeses deslocados pela expropriação. A Revolução Francesa. No plano político. A fonte das grandes mudanças foi a Revolução Francesa, que começou por derrubar o absolutismo monárquico. Logo mais, eliminou a própria monarquia, acabou com os privilégios da nobreza e do clero, aboliu a servidão e dividiu a terra entre os camponeses. A principal consequência da Revolução Francesa foi a transformação do liberalismo de mera doutrina político-filosófica numa força política real, liberdade política e igualdade jurídica. No plano ideológico. A Revolução Francesa marcou, pela primeira vez, a separação entre Estado e Igreja, entre o poder temporal e o poder espiritual. Deu-se também a queda do monopólio ideológico da Igreja Católica, dando lugar à razão e ao desenvolvimento filosófico e científico. A ciência fora difundida com um crescente anseio pelo progresso. Modelo ricardiano do desenvolvimento econômico. A teoria da distribuição. O produto da terra. Tudo que se obtém de sua superfície pela aplicação combinada de trabalho, maquinária e capital se divide entre três classes da sociedade:
o proprietário da terra, o dono do capital necessário para seu cultivo e os trabalhadores, cujos esforços são empregados no seu cultivo. Em diferentes estágios da sociedade, no entanto, as proporções do produto total da terra destinadas a cada uma dessas classes, sob os nomes de renda, lucro e salário, são essencialmente diferentes, o que dependerá principalmente da fertilidade do solo, da acumulação de capital e da população, e da habilidade, da engenhosidade e dos instrumentos empregados na agricultura. Determinar as leis que regulam essa distribuição é a principal questão da economia política. Produto líquido é a quantidade total produzida, menos os custos de produção necessários. Lucro mais renda da terra igual produto total, salários e reposição do capital usado na produção. A renda da terra. A renda da terra decorria das diferenças de fertilidade e localização entre as explorações agrícolas. Portanto, a mesma quantidade de produtos poderia chegar às mãos do consumidor com gastos diversos de trabalho. O aumento da população e o aumento à demanda por alimentos é igual ao cultivo de terras cada vez piores, menos férteis e mais afastadas do mercado. Do ponto de vista da repartição, o aumento relativo do valor dos alimentos implica na elevação dos salários e da renda da terra. O salário. Ricardo supunha que o salário seria relativamente uniforme e constante. O valor do salário em tempo de trabalho dependeria do tempo para produzir a renda do trabalhador. O lucro. Lucro é o resíduo que fica nas mãos do capitalista, depois que este paga a renda da terra ao seu proprietário e o salário aos trabalhadores. Os lucros são dados pela diferença entre a quantidade total de trabalho gasta na produção do produto anual e a quantidade de trabalho gasta na produção das mercadorias consumidas pelos trabalhadores. Salário e lucro variam sempre inversamente e seu movimento é basicamente determinado pelas variações da produtividade do trabalho. O valor de uma mercadoria ou a quantidade de qualquer outra pela qual pode ser trocada depende da quantidade relativa de trabalho necessário para a sua produção e não da maior ou menor remuneração que é paga por este trabalho. Legado de Ricardo para a ciência. Ao aplicar o método lógico-dedutivo, em vez do método da pesquisa empírica, ensina a todos como procurar, por detrás da aparência caótica da vida econômica, leis fundamentais de movimento que permitem entendê-la em sua totalidade. Influenciou vários teóricos da economia, como Karl Marx e outros até os dias de hoje.